O ano está quase terminando. O segundo ano em que pessoas comuns, como eu e você, um filho, uma mãe, um avô, vão terminar condenados e presos, ou cativos em tornozeleiras eletrônicas aguardando sentença. 2.000 pessoas que ocuparam o gramado do Congresso Nacional em Brasília naquele mormaço de verão do dia 8 de janeiro de 2023. Algumas seguiram em direção a outros prédios da Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal. Os inconformados da eleição, fiéis leitores da Bíblia e pacíficos cantadores do hino nacional. Eles se viram no meio da depredação das fachadas e portas de vidro. A maioria gritava tentando impedir o quebra-quebra causado por poucos. Em vez de recuar e se afastar dos vândalos, muitos desavisados entraram nos prédios buscando abrigo, fugindo das bombas de efeito moral despejadas pelos helicópteros da Polícia Federal. Os prédios estavam vazios de autoridades e a maioria daquelas pessoas nunca esteve tão perto do poder que aqueles edifícios representam. Importância estranhamente desprezada naquele domingo, pois os prédios estavam com policiamento incomum e displicente. Até militares comandados por um general, chefe da segurança, orientaram o tour dos invasores na antessala presidencial do Planalto. O único local cercado por um batalhão da Força Nacional era o primeiro edifício da Esplanada dos Ministérios. Andares acima da janela do gabinete, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia o espetáculo. Ele preferiu não ordenar aos policiais que impedissem o que acontecia. Vestidas de verde, amarelo, azul e branco, aquelas pessoas foram atraídas como moscas ao pote de mel. Poucas horas depois, a Polícia Militar do Distrito Federal conseguiu esvaziar os prédios e os manifestantes voltaram para o acampamento diante do quartel-general do Exército, onde por mais de um mês imploravam aos céus e aos militares que evitassem que corruptos condenados nos escândalos do Mensalão e do Petrolão voltassem ao poder. No dia seguinte, as moscas, mesmo aquelas que nem saíram do acampamento no dia anterior, foram recolhidas e jogadas na prisão, sem direitos iguais aos oferecidos a assaltantes e assassinos, como audiência de custódia e análise individual de caso pela Justiça. Até o início de dezembro deste 2024, o STF já havia condenado 310 pessoas, acusadas de dano qualificado, deterioração do patrimônio, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, além de associação criminosa armada, com estilingues, bolinhas de gude e bíblias. As penas variam de 15 a 17 anos de prisão. Buscando uma pacificação política no país, até o mês de novembro, o Congresso Nacional discutia no Senado e na Câmara projetos de lei para anistiar os envolvidos do 8 de janeiro, mas bastou um sujeito desequilibrado usar fogos de artifício contra a sede do STF, pedindo o fim da polarização política, que o projeto da anistia voltou para a gaveta dos parlamentares. Associados, governo do PT, Supremo e mídia comprada por verbas federais transformaram o caso do fogueteiro num tsunami contra a anistia. Deixa eu puxar um link aqui. Até agora, continuamos sem respostas factíveis que revelem a causa da morte do fogueteiro na Praça dos Três Poderes, assim como nunca tivemos explicações verossímeis sobre o atentado à faca contra a vida de Bolsonaro. A queda do avião que matou o ministro do STF, o Teori Zavascki, os assassinatos dos petistas Celso Daniel e Toninho do PT e a apuração secreta dos votos. Enfim, ainda que esse assunto seja um tiquinho longo, eu precisava contextualizar para chegar onde eu quero: a anistia. O Brasil tem uma longa tradição de anistia, desde as capitanias hereditárias. Nos movimentos contra a coroa portuguesa que foram reprimidos, os presos foram anistiados. Menos a rapaziada da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira, que a gente sabe que todo mundo acabou na ponta de uma corda. A anistia entrou na Constituição de 1824 e passou a ser decisão única do imperador. Mais umas: cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, farroupilha no Rio Grande do Sul. O imperador anistiou todos os rebeldes, presos e condenados.
Vamos pular para a República, que ainda não era democraticamente relativa, tá ok? Sabe a revolta da vacina? Pois é, no Brasil não tem novidade. No início do século XX, o povo ficou revoltado contra a vacinação obrigatória, promovida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, e foi o maior quebra-quebra no Rio de Janeiro. O governo anistiou todos os envolvidos. Teve anistia também em 1910 para os marinheiros na revolta da Chibata, que se rebelaram contra os castigos aplicados pelos oficiais. E teve anistia em 1917 para os comunistas e anarquistas que organizaram a primeira greve geral em São Paulo. Vamos avançar mais um tico. Logo depois do golpe de Estado de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder e o governo e imediatamente anistiou civis e militares que participaram da Revolução de 30. E quando São Paulo e outros estados exigiam de Getúlio uma nova Constituição, houve guerra civil. As tropas do governo derrotaram os batalhões da Revolução Constitucionalista de 1932 e Vargas novamente anistiou os revoltosos na Constituição Republicana de 1934. Mas a era Vargas foi marcada pela repressão. Adversários foram perseguidos, presos, condenados e deportados. No fim da ditadura varguista, em 1945, Getúlio libertou e anistiou 565 presos políticos, inclusive o comunista Luiz Carlos Prestes. Em maior ou menor grau, rebeliões nunca deixaram de acontecer no Brasil. O presidente Juscelino Kubitschek concedeu anistia ampla e irrestrita para civis e militares que se viram envolvidos em rebeliões desde 1934 até o fim dos anos JK, em 1960. Mas precisamos entender como chegamos até aqui. A história moderna tem influência direta do pensamento que eclodiu na Revolução Francesa. A revolta social e política queria um Estado democrático para dar fim aos privilégios da nobreza. Burgueses, camponeses e as massas populares de Paris, em nome da justiça social, promoveram barbaridades contra aristocratas e até mesmo entre eles. Tudo em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, raiz do comunismo. Logo depois, a Revolução Industrial também encontrou inimigos do empreendedorismo e trabalho, os pensadores Engels e Marx, que inventaram o comunismo e condenavam o capitalismo, mas desfrutavam prazeres que só o dinheiro, o capital, podia pagar. Essas ideias vazaram para o mundo, escorreram em veios, alcançaram córregos, contaminaram rios, até que transbordaram como óleo para alimentar a fogueira de ódio acesa em 1964 no Brasil, o ano que não terminou. Depois que João Goulart viajou para o Uruguai, abandonando a presidência da República, os militares assumiram o governo, permanecendo 21 anos no poder. No mesmo período, o mundo acompanhou os lances da Guerra Fria, um conflito político-ideológico entre o regime comunista totalitário da União Soviética e da China contra os Estados Unidos. A maioria dos brasileiros nem percebeu, mas sempre estivemos como peças no tabuleiro desse jogo. Aqui, adeptos do totalitarismo russo disseminavam o pensamento comunista através da Revolução Cultural. Intelectuais ocuparam espaços na imprensa, nas artes, na música, nas escolas e universidades, ditando moda, comportamento e subvertendo tradições religiosas e valores morais. Os mais afoitos partiram para a luta armada, promoveram terrorismo, assaltos a bancos e carros fortes, sequestros de diplomatas, guerrilhas rurais e urbanas, atentados e assassinatos. Cada um a seu tempo, os generais presidentes usaram a caneta para impor leis mais duras contra os insurgentes, mas também usaram aparatos militares e policiais, prisões, condenações, tortura. Muitos dos influenciadores vermelhos da época passaram por esse rolo compressor. Muitos outros se esconderam ou buscaram exílio na Europa, nos Estados Unidos. Para Cuba mesmo, só foi quem queria aprender espionagem e táticas de guerrilha, como o José Dirceu. Até que Ernesto Geisel, o penúltimo dos generais presidentes, enfrentou a alinhadura militar. Junto com Golbery do Couto e Silva, Geisel pavimentou a estrada para a distensão política da abertura lenta e gradual do regime. Para concluir o projeto traçado, Geisel escolheu o mais obediente e fiel escudeiro do quartel,
João Batista Figueiredo. O general, avesso à política, assinou o mais importante ato político do último governo militar, a anistia ampla, geral e irrestrita. O Brasil ganhou a 48ª anistia política da história em 28 de agosto de 1979. A lei concedeu perdão total a todos, para os dois lados. Críticos e opositores do regime, comunistas, socialistas, terroristas, assaltantes e assassinos, chamados pela mídia, pela imprensa da época, de perseguidos políticos. Muitos deles, graças a esta lei, foram trazidos de volta à vida pública em eleições com contagem pública de votos. Um deles, Fernando Henrique Cardoso, aproveitou para implantar o sistema eleitoral com urna eletrônica e apuração secreta de votos. Muitos desses anistiados até voltaram a cometer outros crimes, crimes de corrupção, roubo de dinheiro público. Foram investigados, condenados e presos. Os brasileiros até pensaram que o país começava a mudar, mas o judiciário não costuma trair amigos inescrupulosos. E eles estão aí, ocupando novamente cargos públicos e fazendo novas negociatas. Essa é a história da lei da anistia ampla, geral e irrestrita, que ajudou a construir as sólidas instituições ocupadas hoje por perseguidores de pessoas que só queriam um Brasil honesto, justo e livre. Então, está mais do que na hora do país ter uma nova anistia ampla, geral e irrestrita. As narrativas mentirosas da imprensa, alimentadas por ditadores sem mandato, não podem prevalecer sobre a vontade do povo, representado no Congresso Nacional por deputados e senadores. Devemos pressioná-los a aprovar uma nova lei da anistia. Afinal, a anistia que queremos é para liberar as pessoas que acreditavam no futuro do Brasil. Esse é o primeiro vídeo do canal Revi TV. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva aqui no Revi TV e clique no sininho, porque eu estou recomeçando e preciso da sua ajuda. Doe também qualquer quantia através do Pix aqui na tela. Eu preciso da sua força e agradeço demais a sua ajuda. Deus abençoe e um abraço.